Oi pessoal, a paz do Senhor. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Transmissão 187, um projeto da Rede de Jovens, onde a nossa missão é levar até você aquilo que Deus faz na vida do nosso povo, que é o povo de Deus. E hoje, em ritmo de Copa, como vocês podem ver, eu trouxe aqui a nossa convidada, que é a Leia. Ela que é a idealizadora deste projeto, do podcast. Toda a ideia nasceu dela aqui, junto com o Matheus e a Gabi também. E, além disso, a Leia, ela está terminando a faculdade de enfermagem e vai para o Rural daqui a pouco. Quando esse episódio for lançado, ela já vai estar lá no Rural. Então, nós tínhamos que gravar isso. A ideia inicial era que você fosse a nossa primeira convidada, mas tudo aconteceu para que você estivesse aqui hoje. Amém. Então, vamos começar assim falando do início. Eu sempre gosto de fazer uma recapitulação da vida das pessoas, já que é um testemunho. Então, você nasceu em um lar evangélico, já bem estruturado quando você nasceu, sendo a última, a caçulinha. Então, como que era a vida na sua casa, assim, quando tu era pequena? Oi, gente. Eu sou a Leia, né? Então, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, graças a Deus. Gente, então, como a Sassá falou, né, cresci em um lar evangélico pra gente que a gente geralmente escuta, né, você cresceu num berço cristão, né, então eu fui abençoada por crescer já com os meus pais, ambos sendo cristãos, né, e especificamente evangélicos. Meu pai, na verdade, ele tinha algum tempo de cristão quando eu nasci, e a minha mãe, que já tinha mais tempo de evangelismo, de evangélico, mais do que meu pai. Meu pai, no entanto, ele era da doutrinação da IEADAN, da Assembleia de Deus, e a minha mãe da IPDA, né, da Igreja Deus e Amor. Então, existia aí uma divergência de doutrinação bíblica na minha casa, mas isso não impediu de que eu pudesse conhecer a palavra de Deus na íntegra e na realidade de que o que Deus teria para ofertar para a gente, né? Não só eu, mas como também meus irmãos foram impactados por esses exemplos de vida, da fé, que foram os nossos pais. E a infância, graças a Deus, sempre foi uma infância muito feliz. Eu tenho nítidas memórias, nítidas lembranças do que foi crescer num lar evangélico com pais que realmente temiam a Deus e tinham uma genuína preocupação de transmitir o evangelho de Deus na íntegra. E não trazer uma abominação que muitas vezes a gente vê de que, olha, Deus vai te castigar, Deus e não sei o quê, mas trazer justamente que Deus, ele era amor. Então, que a gente enxergasse em Deus um lugar de refúgio, perdão, misericórdia. E eu tenho muito essa nitidez da minha infância em relação aos meus pais e essa questão da nossa criação para o caminho de Deus, né? Tanto a minha mãe sempre teve muita didática em relação a isso, como meu pai também, sempre muito colaborativo com as coisas da igreja. Então, se existia célula infantil, vai participar da célula infantil. Se tinha curso de discipulado, vai participar de discipulado. Tem EBD, EBD. E eu acabei acompanhando muito mais meu pai do que a minha mãe em si. Então, eu sempre acompanhei o meu pai à igreja. E o papai, às vezes, ele vinha sozinho comigo, né? Minha mãe não frequentava a mesma doutrinação. E ele, mesma denominação. Então, eu vinha com meu pai. Então, era super vestidão rodado, com lação na cabeça, acabava o culto e a gente se enchia de terra lá na pracinha, que ficava na frente da igreja, né? E isso era muito bom, né? Sempre foi muito bom, graças a Deus. E a gente vê que a tua história se interlaça um pouco com a história dessa própria igreja, já que tu sempre foi muito ativa, teus pais também, ou teu pai, né, no caso da nossa igreja específica. E então, em que momento assim disso, da tua vivência vindo para a EBD, célula infantil, tudo que existia, em que momento tu decidiu que ia aceitar Jesus, que aquela era a melhor escolha para você? Gente, eu gosto muito de lembrar essa história. Para mim é muito emocionante e é um impacto, né? Então, eu lembro muito nítido, quando eu tinha 8 anos, estávamos tendo uma vigília. Nós estávamos em uma vigília e muitos irmãos orando, né? O papai, às vezes, ele tinha um costume de trazer um lençol ou um colchonetezinho para eu deitar, né? A mamãe também, às vezes. E eu lembro de, nessa vigília, eu senti uma presença inexplicável. É claro que era o próprio Espírito Santo se apresentando, né?
E eu tinha 8 anos. Então, aquilo pra mim foi algo totalmente diferente do que eu já tinha passado em qualquer outro lugar da minha vida. E sentir aquilo dentro da igreja me trouxe uma certeza de que, ok, isso eu quero sentir pro resto da minha vida. E foi quando, né, eu falei com o papai que eu tinha vontade de, tipo assim, eu quero de verdade ser muito amiga de Jesus para ele poder me proporcionar isso todos os dias. E ali naquela vigília eu aceitei Jesus, né? E essa base de quando a gente fala de vigília é muito presente na minha memória também da infância. Porque foram nas vigílias que eu vi pessoas serem curadas, eu vi pessoas que eram paralíticas voltar a andar, eu vi um mover puro de Deus no meio daquelas pessoas que realmente estavam adorando durante as madrugadas e buscando Deus genuinamente em busca não de resposta, mas da presença do Espírito Santo. E isso foi uma coisa que foi muito emblemática quando eu aceitei Jesus num ambiente de vigília e como isso impactou no resto da vida também. No crescimento espiritual que a gente tem quando a gente é criança, adolescente, assim sucessivamente. E é até hoje também. Foi uma base que foi criada ali, né? O teu alicerce estava no mover do Espírito naquele lugar que era a igreja. Glória a Deus por isso. E teve algum momento, assim, durante a tua caminhada de fé, que você chegou a pensar que aquele caminho não era para você? Que Jesus não era para você? Que você não precisava disso? E isso é muito importante para você adolescente que está assistindo isso, porque essa fase das dúvidas, elas surgiram no período da adolescência. E aí, isso vai acompanhar uma outra historinha também, né? Que é relacionado já à escola bíblica dominical. Então, nós sempre fomos muito assíduos na escola bíblica dominical. E esse momento da adolescência, ela começou a passar pelas coisas de escola, a agenda da escola, aqueles ideais, o iluminismo. E aí me recaía em algumas perguntas, mas será que Deus existe mesmo? Será que... Então, esses questionamentos, essas dúvidas que no decurso natural da vida elas vão surgindo, elas começaram a passar pela minha cabeça. E aí eu comecei a ter um temor por uma coisa que era muito específica. A palavra de Deus, ela contava pra gente que existia um tipo de pecado que não seria perdoado, que era tudo aquilo que ofendesse e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Então, quando eu li aquela palavra, aquilo me encheu de temor. Então, eu ficava assim, meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu não tô mais sentindo o Espírito Santo. Então, isso foi corroborando com esse pensamento, né? De tipo assim, meu Deus, Deus não me ama mais e eu não tenho mais oportunidade de chegar ao céu. E eu era adolescente, tinha de 13 para 14 anos. E isso realmente me perturbou durante muito tempo. E quando que eu realmente me toquei de que essas experiências, elas não estavam relacionadas somente a essa ideia de tipo assim, meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Foi numa EBD. A gente entrou em uma revista, um trimestre, em que a gente estudava apenas sobre os dons espirituais, sobre os dons, né, os frutos do Espírito. E eu lembro claramente, né, era até a professora Lília, e aí eu sempre orava e falava bem assim, Senhor, por favor, fala comigo, porque eu quero muito sentir o Teu Espírito Santo. Eu amo o Teu Espírito Santo, mas eu não sei o que eu fiz para blasfemar contra o Teu Espírito Santo. E eu preciso que Tu fales comigo para que eu tenha certeza de que eu não blasfemei contra Ti e que Tu me ama e que ainda tem oportunidade para minha vida. Então, nesse trimestre do EBD, a gente abordou sobre isso. E aí, a professora Lília, ela falou assim, então eu vou contar para vocês uma história que eu vivi. O dia que eu pensei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E naquela escola bíblica, eu tive certeza. Eu conversei depois com ela, né? E ela contou essa história pra ela. Ela entrou em um período de oração de 45 dias, clamando pelo Espírito Santo. E ela, muito ali, né, descrente de que Deus não faria mais mover na vida dela, ela fez uma oração em que o derramar do Espírito Santo tinha inundado a igreja onde ela tinha feito essa oração. E aquilo foi uma resposta que me impactou na minha vida. E aí eu tinha certeza de que, na verdade, eu não tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Mas eu tinha me afastado por uma dúvida que a minha própria mente me causou. E um terror causado pela nossa própria mente humana. E também que acaba sendo artifício, ferramenta de Satanás para afastar a gente de Deus. Uma seta, né, lançada na nossa E foi mente. ele era uma das palavras, né, que eram relacionadas às setas lançadas sobre nossa mente. E eu era adolescente, então essa experiência foi muito, muito, muito emblemática
para mim, em questão de tanto de crescimento espiritual, mas de reconhecer quem é Deus e quem é o Espírito Santo e qual é a capacidade dele de agir na nossa vida através dele. Glória a Deus. E é realmente, né, nesse período assim da adolescência, eu acho que todo mundo que nasceu e cresceu na igreja passa por isso, porque quando você é criança, você acredita muito naquilo que as outras pessoas estão falando, e aí os seus pais te criaram nisso. E aí quando você é adolescente, você fica do tipo assim, nossa, será que é aquilo mesmo que eu quero pra minha vida, né? Será que é isso? Será que eu vou seguir a mesma coisa que os meus pais? Ou será que eu vou achar outra coisa pra seguir? E aí eu lembro que eu também passei por isso, de achar que Deus não existia. E aí vem essa questão que tu falou agora sobre tu mesmo se afastar, porque a Bíblia fala, né, que quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe, né? E aí essa dúvida, ela realmente é usada como uma armadilha, né? Pra dizer, tipo, não, agora já era, como tu falou, né? Essa é a única coisa que Deus não perdoa, então já era, eu não tem mais volta pra mim, né? E a verdade é que não é o fato de que Deus não perdoa, é o fato de que a gente já tá com o nosso coração tão endurecido que a gente não acredita no perdão que Deus tem para oferecer pra gente, né? E isso também foi algo que Deus me ensinou nesse mesmo estilo, né? Quando eu estava nessa luta interna de adolescente. E aí, como eu falei sobre a tua história, né? Que se entrelaça com a história da igreja, que tu já trabalha com o Ministério Infantil, basicamente, desde que tu saiu dele. Exatamente. Tu passou daquela fase de criança para adolescente, já foi entrando para ajudar no Ministério Infantil. Como que tu se sente em relação a esse chamado? É um chamado na tua vida? Como que tu vê? Então, é muito interessante toda vez que a gente fala do Ministério Infantil, né? Então, realmente, quando eu adentrei a liderança do Ministério Infantil, eu ainda era criança, eu tinha acabado de completar 12 anos. Então eu fiquei ali dos meus 12 aos meus 14 anos auxiliando, né, na salinha, acompanhando, dançando, participando da liturgia da sala, né? E até então eu também não tinha uma certeza, antes de eu completar os meus 14 anos, eu não tinha uma certeza se era aquilo que eu realmente ia querer seguir servindo na igreja, porque existiam outros ministérios de dança, teatro, tinha um louvor também e outros ministérios. Quando a pessoa é boa, ela é boa em tudo, gente. E aí eu entrei muito, porque eu gostava de estar no meio das crianças, mas eu sabia, chega um momento que você sabe, tá, ok, tá na hora de ajudar, eu não posso só ficar dando trabalho, né? Eu tenho que ir lá ajudar. Então teve essa questão do discernimento, que inclusive é paralela com o que eu falei posterior, né? Essa idade dos 12, 13. Uhum. E aí quando eu intero 14 anos, a gente vai para um congresso na Assembleia de Deus lá no Canaã. E esse congresso, ele falava sobre o seu chamado enquanto adolescente, enquanto criança. E qual que era o seu chamado? E eles convidaram as crianças e adolescentes para orar lá na frente. E eu fui participar daquela oração, né, achando que Deus me confirmaria um outro ministério. E o interessante, gente, sobre falar de chamado, né? Às vezes a gente tem muito essa ideia de que, poxa, eu vou servir a Deus nesse tal ministério, naquele outro ministério. E a gente sempre traz essa ideia do voluntariado. Eu tenho um tempo sobrando aqui, e então eu vou pegar esse meu tempo e eu vou ocupar servindo com algo a Deus. Com algo que eu quero. Com algo que eu quero a Deus. Então, é essa ideia do voluntariado. Você está indo por vontade própria, né? Você vai com as suas perninhas porque você quis, entendeu? Mas a questão do chamado, ele é muito essa ideia do... Eu não quero saber se tu não tem tempo, se tu não tem habilidade, se tu não tem conhecimento, se tu não sabe de nada e nem domina essa área. Mas é nesse lugar que eu, Deus, vou te colocar para trabalhar. Glória a Deus. E nessa oração, eles falavam assim, o Senhor vai confirmar aí no seu coração qual que é o seu chamado. E ali, orando, e foi quando o Espírito Santo falou assim, Ministério Infantil. E eu, Ministério de Dança. É o Espírito Santo, Ministério Infantil, teatro, Ministério Infantil, intercessão. Então eu lembro que quando eu fiquei muito relutante, porque eu queria participar de outras áreas, mas eu não queria enxergar o Ministério Infantil assim como uma obrigatoriedade espiritual, né? Mas quando o Espírito Santo falou assim, Ministério Infantil,
Porque pela última vez eu tô te E falando. eu senti o meu coração encher de um temor, que na hora eu só conseguia chorar. Porque Deus tinha falado de uma forma tão nítida comigo, que eu não ousaria jamais desobedecer o chamado do Senhor, né? Então, Deus me direcionou de fato para o ministério infantil. Na época, eu achava assim, bom, tô aqui, vou trabalhar e eu vou aprender como uma tal formiguinha contribuindo na obra do Senhor. Então, eu gostava muito de prestar atenção em tudo que as tias faziam. Nós tivemos algumas tias, a Marcila, que ela era muito criativa, muito habilidosa, e ela fazia aqueles visuais maneiros, assim, sabe, que chamava a atenção de todas as criancinhas. E a palavra também, como era conduzida. Eu lembro de uma vez um putinho, a tia Edilena, né? Que ela vestiu uma túnica para falar sobre a história de José, e eram vários retalhos de tecidos diferentes. Ela era costureira, então ela confeccionou aquela batinha colorida para falar sobre a história de José. E é uma coisa que eu tinha o quê? 12 anos. E eu nunca esqueci, eu tô agora com 23. Eu nunca esqueci essa palavra, o físico, né? O visual que estava ali na minha frente. Então, eu tinha muito esse anseio. Poxa, eu quero muito acompanhar essa tia, porque eu quero tirar algo para eu conseguir replicar mais tarde, quando for a minha vez de estar ministrando a palavra para as crianças. Então, são aptidões e habilidades que a própria palavra do Senhor diz. Quem nos capacitou foi Deus, né? Sim. E não outra coisa, porque pelas minhas próprias habilidades, né? Só Jesus mesmo. Ela tá falando isso, mas ela é muito habilidosa, assim, com muitas coisas, gente. Ela é uma bênção na nossa vida, glória a Deus. E como que funciona agora, outras partes, né, da tua vida? Como que funciona você tendo esse chamado, tendo toda essa convicção cristã agora dentro da universidade para onde Deus te colocou? Gente, Deus me direcionou aí para um caminho. Eu faço e eu digo que vocês esperavam, né? Gente, foi uma bênção. Hoje eu sou finalista de enfermagem na Universidade Estadual do Amazonas. E honra e glórias ao Senhor por conta disso, essa aprovação. Há alguns anos atrás, eu realmente não achava que eu adentraria a UEA. Eu tinha certeza em outras coisas, mas não na UEA. E assim o Senhor me presenteou, para mostrar que era para honra e glória dele. E que nenhum outro homem, e nem pela força do nosso próprio braço, a gente conquistaria as coisas se não fosse pela presença dele, coordenando tudo. Então, cheguei na UEA, né? E eu fui muito com aquela mentalidade, finalizando o ensino médio, a gente era muito cobrado em questão de aprovação no local onde a gente estudava. E assim, eu ia muito com a cabeça de que eu vou para a área da saúde, gostaria muito de ir para a área da saúde. Calhou a enfermagem. E Senhor, é a área da enfermagem? Que seja a área da enfermagem. E eu tinha muito a ideia de que, independente do curso que eu fizesse, independente de qualquer coisa que eu faria, mas que eu pudesse usar a minha profissão para louvar ao Senhor. Então foi um discernimento que o Senhor me deu quando eu tinha 17 anos. E eu falava, Senhor, o que eu faço? Como eu estudo? Para onde que eu vou? E aí o Senhor trouxe esse discernimento. Independente do que tu escolheres para fazer, essa profissão vai ser para me louvar, vai ser para me servir. Então, entre consciente nesse lugar, porque quando eu sair daí, você também vai me servir com ela. Então, foi nesse pique, né, que eu cursei enfermagem, e o Senhor me deu muitas oportunidades em muitos locais. Eu tinha muita ideia também de que sempre existia uma chama sobre o projeto missionário, né? Sim. E aí sempre vinha aquela coisa de, poxa, mas eu queria participar de uma missão, poxa, não sei o que. Senhor, mas eu queria ir lá não sei pra onde, lá pra Angola, lá pra não sei aonde. Eu lembro de sempre ter muito essa vontade de missionar, né? O pessoal fala missionar. Então, participar de um jogo ministerial para a missão. E a gente teve um evento aqui na igreja, que foi em favor do reino, que trouxe uma palavra avivalista em relação à missão. E aquilo cobriu o meu coração com um amor de integralidade de Deus que eu não sabia explicar também. Mas foi o consolo, foi na verdade o discernimento exato para o momento exato. Então, naquele evento que a gente teve em favor do reino, a pastora que pregava, ela era de medicina, ela era médica, e ela falava que ela pedia para o Senhor para ser missionária, junto com seu esposo. Mas a profissão dela a retia em alguns lugares, né? Em alguns estado dela.
Mas a partir do momento que ela chega num leito de um paciente, aquele paciente estava ali necessitado de ouvir a palavra de Deus, e ela fala da palavra de Deus para aquele paciente, o Senhor fala ao coração dela de que isso era a missão. Levar a palavra de Deus em tempo de morte, levar a palavra de Deus em tempo de tristeza, levar a palavra de Deus aonde era necessário ele estar presente, através da vida dela, sendo ela um canal de bênção na vida daquela pessoa. Isso era a missão também. Então eu peguei essa palavra e também trouxe para o meu coração, e por muitos lugares que eu passei na área da saúde, em muitos lugares que eu estagiei, em muitos lugares em que as pessoas estavam ali precisando de uma palavra amiga, um consolo, eu pude desenvolver essa perspectiva da missão, que era falar da palavra de Deus aonde a gente estivesse. E de que isso também é missão. Na verdade, é realmente cumprir o ID. Sim. Né? É cumprir a grande comissão. Então, foi um outro discernimento para uma outra época da minha vida. Então, foi nesse pique também que eu continuei seguindo, né? E o interessante é que ainda essa questão da profissão, ela sempre foi muito atrelada às coisas de Deus, né? E eu já tinha uma afinidade com o Ministério Infantil, com as crianças, com os adolescentes. E em 2019, foi 2018, a gente também participou de uma conferência, Vinha Norte, e lá tinha um preletor, o Guilherme Shelby, na época ele era procurador da República, e ele trouxe uma palavra muito impactante para a minha vida, né? E a gente estava abordando naquela conferência a questão de abuso sexual infanto-juvenil. E eu já tinha interesse pela área da questão do abuso sexual infantil, por questões de direito, né? Então, leitura de cartilha, leitura de material didático, consumir muito conteúdo para desenvolver uma boa redação, se isso cair como tema na redação. Então, quando eu consumia esse conteúdo, eu acabava, né, absorvendo para mim também aquele conhecimento. Então, eu tinha ali um conhecimento sobre o que ele estava falando. Só que, em um momento, ele fala assim, olha, eu preciso te falar sobre o que você acha de atitudes em relação ao reino. E ele deu um exemplo muito clássico, assim, que você vê uma criança se afogando na piscina. O que você acharia como uma atitude espiritual? Você parar e orar? Ou você ir lá e resgatar aquela criança do afogamento? E aquilo ministrou muito no meu coração. Impactante. E eu nunca esqueci disso. Então, eu comecei a direcionar algumas áreas da academia, né, da universidade, para trabalhar sobre a perspectiva na questão da prevenção ao abuso, mas também trabalhar com crianças que já passaram por isso, né? Enquanto o profissional tem que se capacitar para lidar com essa situação, com certeza, fazer uma escuta qualitativa. E eu comecei a forjar a minha capacitação profissional para essa área. Então, eu desenvolvi um projeto de extensão na universidade falando sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Comecei a ler mais materiais cristãos mesmo sobre o abuso sexual infantil. E entre esses temas, outras coisas, né? Como a ausência da paternidade. Muitas crianças, elas têm, tanto criança como adolescente, têm a dificuldade de olhar para Deus como um pai. Então, a gente acaba intrinsecamente trabalhando esses conteúdos também. A questão da confiança em Deus, de fato. Então, o que é Deus e como Ele me guarda, como Ele me protege. O como eu tenho que me proteger, como eu posso agir para me proteger e como eu posso fugir também da mão do maligno. Então, o Senhor me direcionou para essa área. E eu lembro de quando Deus começou a me direcionar para essa área de prevenção ao abuso sexual infantil, eu não queria, de jeito nenhum. Eu lembro de falar assim... muito sofrido, né? Eu não tenho um coração para isso. Eu sou uma fraca. Eu falava muito isso na minha oração. Eu sou muito fraca, Deus. O meu coração é muito fraco. A minha mentalidade é muito fraca. Eu não vou conseguir. Eu não consigo mais absorver conteúdo. Eu não quero. Mas o chamado é justamente isso. Às vezes eu me sentia que era Deus, sabe, me arrastando pela perna e eu só com a mão no carpete, assim, igual um gato. E eu tinha que falar, eu tinha que montar trabalho de pesquisa, montar projeto, coletar dados também sobre isso. E o Senhor foi me direcionando. Então, isso é muito pela graça de Deus. Porque apenas a presença de Deus e do Espírito Santo, eles podem tanto te fortalecer para dar suporte para aqueles que precisam, como também te fortalecer para que a tua mente não se desfaleça nisso. Sim. Porque eu conheci, nesse percurso de pesquisa, eu conheci muitas pessoas que eram potenciais para tirar crianças ali das garras de Satanás.
mas pela mente muito debilitada, pelo psicológico muito debilitado, não resistiram, né? Ainda carregaram cicatrizes e feridas desse processo. Sim. Então eu lembro de muitas vezes eu ligar para minha pastora e falar assim: pastora, eu não aguento mais, é muito triste, eu não quero. E a minha pastora me ligar e falar, dar uma palavra de consolo e falar assim, que, olha, não é você, é o Espírito de Deus, né? De procurar pelos nossos líderes e falar assim, olha, eu não consigo, mas é o Espírito de Deus que vai te manter, é o Espírito de Deus. E aí continuei maturando, caminhando na fé. Finalizei agora um projeto, né, de educação sexual. São tecnologias que a gente desenvolve, né, para falar sobre esse conteúdo com um pano muito criativo, muito didático, não tornar penoso essa abordagem, essa fala, né, essa educação, mas para que a pessoa possa olhar, a criança, o adolescente possa olhar, absorver aquele conteúdo. E caso não tenha passado por isso, ótimo, ela já vai ter adquirido um conteúdo. Mas se caso ela já tenha passado por isso, ela possa realmente olhar para alguém de confiança, olhar para uma tia na igreja, olhar para uma professora, olhar para um responsável, que ela possa realmente desaguar esses sentimentos que ela carrega. E o Senhor me direcionou para essa área, e assim eu também fui afunilando a minha capacitação profissional para trabalhar, né, nessa área mesmo. Sim, e assim, né, a gente que trabalha com criança, né, a gente acaba vendo muitas coisas. E, na verdade, o que eu vejo, assim, é que Deus, ele faz com que realmente todas as coisas cooperem juntas, né, para o nosso bem, porque é um conhecimento espiritual aliado com um conhecimento técnico que a academia traz, e aí os dois juntos, né, são usados para curar uma criança, restaurar a vida mesmo, né, porque é isso que o Espírito Santo vem trazer, ele vem trazer vida àqueles que precisam. E porque eu, sinceramente, a gente olha assim para algumas coisas, né, algumas situações, e a gente fala, cara, eu não sei o que fazer. Eu não tenho palavras para falar para essa pessoa. Porque como que eu posso, né, chegar e dar alguma esperança quando se isso acontecesse comigo, eu estaria morta, entendeu? No chão, desolada. E aí a gente fica tentando pôr olhos humanos, a capacidade da mente humana, né, a gente realmente não compreende. Mas aí o Espírito Santo vai lá e diz assim, ei, tu não precisa falar nada não, fala só o que eu digo, né, porque eu sei o que aquela pessoa precisa ouvir. E isso dá um alento, né, pra gente. Isso também é um consolo do Espírito Santo, porque é muito difícil, né? Eu, assim, vendo a tua caminhada, tudo aquilo que tu traz, né, pro Ministério Infantil, de tentar capacitar as tias, da gente conseguir lidar com as crianças, né, conseguir falar de uma maneira que elas entendam como prevenção mesmo. Isso é muito importante. Eu acho que esse é um novo tempo que Deus também tem trazido para as igrejas, para a gente abrir os nossos olhos. Sim. E a gente proteger melhor as nossas crianças, né, porque não é só porque elas estão na igreja que elas estão seguras. Exatamente. Na verdade, então, botar e também, acima de tudo, colocar a nossa confiança em Deus, né, de que Ele pode fazer muito mais pelas nossas crianças. E além, então, a Leia é uma pessoa que cuida de Ministério de Crianças, está no Ministério de Jovens, tem habilidade no teatro, líder do Ministério de Dança Infantil, tá no grupo de designer do marketing. Tá em todos os lugares, como eu falei. Quando tem tudo assim, ó, ela vai escolher aonde que eu vou aqui. E então, dentro do Ministério Jovem agora, como que surgiu essa ideia do podcast? Tá todo mundo querendo saber. Gente, então vamos lá. Cara, o podcast é um sonho antigo. Primeiro que essas afinidades, né, com muitas coisas. Eu sempre gostei muito, muito, muito de arte. Sempre gostei muito de arte. Musicalidade, teatro, dança. Eu sempre gostei muito. E eu e meus pais sempre me envolveram muito, né? Quer pintar? Vamos pintar. Quer cantar? Vamos cantar. Quer fazer teatro? Vamos fazer teatro. Então, meus pais... Quando minha mãe ela fez curso de pedagogia, né? Ela aderiu muito a essa perspectiva da educação e as artes. Então, eu sempre fui muito apaixonada. E aí, com o passar do tempo, eu também descobri um outro hobby, que é produzir conteúdo, né? Então,
além da Influencer. Então, além da gente de eu ter essa vontade, né, de participar, desenvolver, trabalhar, o que é montar um roteiro, o que é fazer um roteiro, o que é pegar uma câmera, botar na minha frente e filmar. E eu sempre gostei muito de trabalhar nessa parte. E aí vem a questão do podcast. Acho que há uns 3 anos atrás, a gente tinha muito essa ideia ainda não muito maturada, né? Mas que a gente já via presente em alguns lugares. E alguns podcasts ganharam muito atenção, visibilidade. E assim, você ia olhar as visualizações, postou 1h da tarde, quando é 6 horas da tarde já tem 1,5 milhão de visualizações. Então eu vi no podcast algo assim, cara, se tem alguém parando para ouvir 4 horas de conversa, é porque realmente é um campo fértil, né, pra gente falar. Só que eu pensava assim, mas eu não quero fazer um podcast falando só sobre as coisas da minha vida e tal. Eu quero fazer um podcast assim, cristão, trazer essa perspectiva cristã, porque é um campo muito fértil, né? As pessoas, elas gostam de escutar, assim como a gente gosta de falar, tem gente que gosta de escutar, e isso é muito legal. Então surgiu essa vontade de fazer o podcast. E aí algumas lideranças vinham, outras lideranças iam. E aí só ali, não, podcast, vamos fazer um podcast, não sei o quê. Vamos marcar sim. Vamos fazer um podcast, aí é só lançando assim, né? Até que chegou a nossa última liderança, glória a Deus. E aí, mais uma vez, a gente trouxe essa ideia do podcast, compartilhava muitas coisas com a Gabi, com o Matheus Lawrence. E até mesmo para nossa própria líder, né, endossar esse podcast, ela teve que ser convencida pelo Espírito Santo. Então, o que realmente, para mim, é muito confortável é saber que não foi uma coisa do nosso braço, mas que foi o próprio Espírito Santo. Então, só para finalizar, né, fechar essa parte, o podcast, a gente não tinha um nome certeiro, né? Eu acho muito legal contar essa história. Apesar de muito tempo de sonho, ninguém tinha um nome para esse podcast. Então, passou várias coisas na nossa cabeça. E eu já tava começando a ficar meio chateada, no sentido chateada de não é ficar triste, é ficar com raiva mesmo. O negócio tá andando, a gente não tem um nome pra isso. Eu fiquei com raiva e aí eu cheguei numa segunda, e eu tinha acabado de chegar de um plantão e eu tava cansada, né? E eu tava com raiva, cansada com raiva e dormi. Nessa que eu dormi, eu tive um sonho e nesse sonho eu tava numa rádio. E o nome da rádio, assim, não era o nome da rádio, era o nome do canal que a gente ia se apresentar, né? Parece que eu ia ter uma conversa, uma entrevista com uma pessoa que, inclusive, né, era amiga minha lá no sonho. E só que esse canal, ele se chamava Transmissão 187. E no finalzinho ele tinha tipo hertz, assim, negócio de hertz. E eu lembro de acordar e começar a mandar mensagem pro Matheus Lores, né? Porque ele já estava envolvido com a produção. E eu mandei alguns nomes pro Matheus, né? Eu mandei 3 nomes para ele. Mandei o Transmissão 87, mandei outros 2 nomes e lancei para ele que ele pudesse jogar no grupo, né? Porque ele tem uma certa facilidade, né? Ele fala de uma coisa assim, e o pessoal, né, passa a mão na cabeça, né? E eu joguei no grupo. E eu tinha sonhado. Só que assim, eu não queria falar pra ninguém que eu tinha sonhado. Eu só queria lançar pra ver se ia ser aprovado. Fazer aquele teste, se isso é mesmo de Deus ou não. Realmente assim. Mas, como foi tão específico, eu tinha certeza que era o Espírito Santo que estava conversando comigo. E eu lancei. E aí no grupo, dos 3 nomes que eu lancei, o que mais aderiu foi o Transmissão 87. E que tinha tudo a ver com a mensagem que a gente queria trazer no podcast, né? Com certeza. O embasamento espiritual que a gente queria trazer pro podcast. E foi o nome que a gente aderiu. E, chegou na liderança, aprovou já de cara a Transmissão 87. Então, foi assim que a gente teve, né, o revelar do nosso nome, né, do podcast. E passou outros nomes assim, mas a Transmissão 87 foi o que ficou, glória a Deus. E também, ainda falando desse quesito de podcast, gente, eu sempre tive muita vergonha de falar as coisas no meu Instagram, no meu Facebook. Eu sempre gostava de estar ali comentando, mas nunca eu mesma ia lá falar. E por que isso? Era uma coisa minha mesmo, tipo de personalidade. Eu posso estar aqui na igreja conversando, brincando, argumentando, mas eu não ia lá pra internet falar minhas coisas. Até que eu senti uma necessidade de ocupar um espaço. A gente está com uma ferramenta na nossa mão e essa ferramenta, ela pode ser usada de muitas formas por muitas pessoas. Sim. Então eu acho que a gente está precisando ocupar um lugar.
A gente teve uma conferência do Authentic, acho que foi em 2020, não tô lembrada agora. E foi uma das mensagens que mais eles trabalharam, né, nessa conferência do Authentic. É que existiam as mídias, a internet, e essas mídias, essas redes sociais, elas estavam sendo ocupadas, mas não ocupadas pelo povo cristão. Sim. Mas apesar de não estar sendo ocupada pelo povo cristão em conteúdo, os cristãos estão lá consumindo tudo isso. E isso para mim serviu também como um grande discernimento de que existe um lugar onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode falar da palavra de Deus, onde a gente pode dizer as maravilhas que Deus tem feito, que são as mídias sociais. Sim. Então eu comecei a sentir esse próprio funcionamento, essa própria inspiração do próprio Espírito Santo, em que vamos lá falar um pouquinho de devocional. Tem gente que quer ouvir, tem gente que quer visualizar, tem gente que quer compartilhar com alguém, tem gente que está precisando dessa palavra hoje. Então foi quando eu comecei a ficar um pouco mais íntima nas redes sociais, comecei a publicar mais devocional, comecei a falar falar nos stories um pouquinho das experiências da igreja, das atividades da nossa igreja. Sim. Em paralelo a isso, vamos trabalhar o visual, vamos editar arte. Como é que faz? Como é que começa? É PSD? Comecei a explorar todas essas áreas. Assim, eu tinha muito tempo? Não. Mas eu tava lá trabalhando, né? Em alguma hora, em algum momento do dia, eu tava tentando aprender um pouco mais. O que você faz de meia-noite às 6? Tipo isso, né? E aí foi quando eu realmente comecei, não, vamos trabalhar um pouco de arte, visual. O que chama a atenção da pessoa? O que traz, o que é impulsionamento? O que é mídia social? O que é Instagram? O que é insight? O que é compartilhamento? Então foi quando eu comecei a me aprofundar mais para poder trabalhar em prol disso. Trabalhar também dentro da nossa equipe de marketing da igreja, trabalhar em questão de edição de arte, de produção de vídeo e, sobretudo, para promulgar a palavra de Deus. Com certeza. Para difundir a palavra de Deus. E ocupar esse espaço que muitas vezes Satanás usa para distrair a galera, distrair os jovens e também professar palavras sobre, professar o pecado, que esse lugar a gente poderia muito bem adentrar e também fincar uma bandeira e dizer assim, opa, aqui a gente também está representando. Então, foi dessa forma que Deus me direcionou uma questão para multimídia, né, que a gente chama. Deus foi me direcionando e me trazendo também um pouco para multimídia. Foi muito mais do que um hobby, né? Foi uma própria ferramenta, um próprio dom que Deus, ele foi trabalhando isso comigo. E foi te capacitando, foi né? me capacitando. Glória a Deus. E isso é muito verdade, porque a gente... nós temos que ter a ideia, né, de que a gente não é só luz em ambientes físicos, né? Não é só, tipo, na minha casa, na faculdade, não, é onde eu estiver, eu tenho que estar representando a bandeira que eu digo que eu carrego do reino de Deus, não é verdade? Então, isso também tem que estar lá no meu Instagram, isso também tem que estar lá nas minhas contas. Largar essa ideia de que, eu sou cristão aqui dentro da igreja. Alto lá, você não é cristão só aqui não. Você é cristão na sua vida. Na sua vida integral. Eu sempre escutava a gente falando bem assim, não, porque na vida secular, tipo, a pessoa se como referenciava assim você tem duas por vidas? Trabalho. Toda vez que ia se referenciar pra faculdade, Sim. trabalho, não, porque lá na minha vida secular, aí aquilo assim, não bate, não tem muito contexto, né? Porque uma vez que você é cristão, né, evangélico, a tua conduta ela é baseada numa palavra real, uma palavra de vida ali, né? Com certeza. E você não é cristão só quando Satanás tá te olhando, mas é quando ele tá de costa também. É quando todo mundo tá, né? E é aqui, é fora daqui, é na rua, é na igreja, é na escola, na faculdade, onde você estiver. Sim. Você assumiu essa bandeira, então você vai precisar andar condizente com a palavra de Deus. É importante lembrar, né, aos jovens que estão aí, é que quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Então, você está carregando isso dentro de você o tempo todo. Não é só quando você está aqui na igreja. Você está carregando o Espírito Santo de Deus lá para fora. Então, faça uso disso, né? Faça uso dessa oportunidade, aquilo que Deus faz na sua vida. Então, agora, para a gente finalizar este momento com você, eu tenho certeza que você vai voltar aqui várias vezes, porque você é amiga da entrevistadora, então você sempre vai estar aqui. É papo, gente, mas o que você gostaria, assim, de deixar como um conselho? Pode ser para os jovens, para os adolescentes, para aqueles que estão procurando qual é o seu chamado. O que você tem, assim, para falar de conselho? Conselho, nossa, Deus é top. Então, gente, assim, conselho. Eu vou trazer uma coisa que eu observei, né, já tem algum tempo,
Mas agora o que passou foi dia 31 de outubro, né? E aí eu tava esperando qualquer pessoa falar assim, nossa, hoje é dia 31 de outubro, dia das bruxas. Eu tava só com um pezinho assim, qualquer crente que falasse, opa! Porque agora, dia 31 de outubro, gente, a gente comemora, na verdade, pra gente que é evangélico, nós comemoramos a Reforma Protestante. Uhum. E aí, conversando, né, me veio já essa questão do que eu vivi em relação à Reforma Protestante. Eu passei algum período da minha adolescência já pra juventude, com uma coisa no meu coração que estava me atrapalhando, me bloqueando. Que era a volta, olha só, era a volta da vinda de Jesus. Eu tava com medo disso. Porque eu achava que Deus ia descer com fogo, ia acabar com tudo. E eu, olha que eu tenho muitas historinhas em relação à volta de Jesus. Ai, gente. E engraçado que eu tava com esse bloqueio, né? Da volta de Jesus. Eu podia falar de várias coisas, trabalhar com várias coisas, mas toda vez que eu me tocava no assunto, a volta de Jesus me travava. Toda engatilhada. Eu me travava toda assim. E eu não conseguia prosseguir, sabe? E quando eu comecei a estudar mais sobre a Reforma Protestante, que a gente estuda o personagem principal, que é Martinho Lutero, ele passou a vida dele também assim, com medo da vinda de Jesus, com medo da condenação do pecado. Ele ficou muito tempo da vida dele atormentado para isso. E qual que é o momento que Martinho Lutero, ele passa a olhar para o Maranata, a vinda de Jesus, como esperança? Quando ele está lendo a palavra de Deus e ele encontra que o justo vai viver pela fé. Então, isso é um dos grandes ensinamentos que eu tiro da Reforma Protestante. A gente está em uma época em que muita coisa é lançada o tempo todo, é muito rápido, a gente consome e produz muito rápido, tudo muito rápido. E a gente tem uma mania de achar que a gente está vivendo um tempo bom e está tudo bem. Mas, na verdade, a vinda do Senhor, ela é muito próxima. Muito próxima. Ela está muito próxima. E se tem uma coisa que eu preciso falar para você que é jovem e adolescente, para os adultos também, é que o Senhor, ele vai vir. E ele vai vir no sentido de que nós vamos respirar, fechar nossos olhos e já aconteceu o arrebatamento. E o interessante é o que eu faço para ir com Jesus. A ideia de que nós pecamos, nos arrependemos, é isso aí, é o caminho. Mas que a gente não tem essa ideia de que quando Jesus voltar, eu quero ir com ele porque eu tenho medo do inferno. Não, eu quero ir com Jesus porque eu quero viver uma eternidade com Jesus. Eu quero viver a presença santa de Jesus e viver as maravilhas do céu. Não porque você tem medo da condenação do inferno, mas porque você verdadeiramente quer estar com Deus e com Jesus. Então, se eu tenho que te dar um conselho, eu preciso te falar que na vinda de Jesus, você precisa olhar para Jesus como uma esperança. Olhar para a vinda de Jesus como algo que vai curar todas as tristezas, curar todas as feridas. E que Jesus, ele tem essa capacidade, cotidianamente, mas principalmente quando ele vier, que ele vai tirar a gente desse sofrimento. Então, olhe para o arrebatamento com um olhar de esperança, né? Paulo até fala, né? O morrer para mim é lucro. Então, assim, o morrer dessa vida física, para nós, para o nosso ser espiritual, ele vai ser lucro. Quando Jesus vier, a gente só vai contemplar as maravilhas do céu. Então, olhe para o arrebatamento, se arrependa dos seus pecados, verdadeiramente, mas queira estar no céu, não por medo da condenação, mas por amor e necessidade de estar na presença de Deus. Isso é uma coisa que impactou a minha vida e que eu também quero passar para quem estiver assistindo, acompanhando a gente aí. Uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração é que ele não vem buscar alguém que realmente está com medo do inferno. Ele vem buscar quem já é cidadão do céu. Sabe? É quem já está pronto, preparado, quem tem consciência de quem você é em Deus, sabe? Então, quando eu amo o Senhor, quando eu busco a presença dele, eu também vou querer buscá-lo para ir para o céu, né? É isso, passar uma eternidade com o meu amado. É isso aquela pessoa que já queima no nosso coração. Então, é isso, jovem, pessoa que está nos assistindo, não só apenas jovens, queira queimar pelo Senhor, queira estar na presença dele, porque se você vai aceitar Jesus para viver uma vida mediana, é melhor você voltar. É papo. Mas assim, se você vai viver para Jesus, viva intensamente, para que valha a pena todas as coisas que você abre mão para continuar na presença dele. Então, é isso.
hoje foi esse episódio. Foi muito bom, gente. Primeiramente, foi um prazer estar aqui no Transmissão 87. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando, gente. Espero que as palavras lançadas aqui, seu coração tenha sido impactado também. Continue nos acompanhando, porque vai ter outros episódios, obviamente, nessa temporada. E assim, me segue lá no Instagram. @Leia_Paz. Vai ter um cardzinho em algum lugar desta tela. Me segue lá que já comecei a postar alguma coisa aí da minha próxima experiência com Deus, que é o rural. Inclusive tem até texto que eu tô escrevendo, 45 dias com Deus, e um outro texto também que eu tô escrevendo chamando Entregando Controle, porque quando a gente vai pra escritora, distante, habilidade é tudo. Quando a gente vai pra um lugar onde a gente realmente não conhece, não sabe o que vai acontecer, é porque mexe ali pro ansioso, né? Com certeza. O que vai acontecer? Mas também, pra mim, é uma imersão também ali de 45 dias com o Senhor, dele conduzindo cada passo. E isso que é interessante. Então, acompanha aí o Instagram e continua acompanhando a PJ, né? Nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E é isso, gente. Obrigada por me chamarem e lembrarem de mim. É isso. E a gente fica por aqui hoje. A Leia é uma pessoa muito habilidosa. Ela está envolvida em muitos projetos. Às vezes dá até vontade de mandar ela sair de alguns. Mas é isso. Então acompanhe ela, porque com certeza vai edificar a sua vida. E nós continuamos aqui torcendo pelo Brasil. O Hexa vem agora, hein? Talvez sim, talvez não, mas nós estamos orando pelos jogadores. Bota a habilidade no pé deles, Deus. Se Deus capacita, então é isso. Mas, então, tá aqui, ó. Vamos torcer pelo Brasil. Acompanhe os jogos. Comente aí o que você acha. Quem vai estar na final? Pode comentar. Compartilhe esse vídeo. Curta, comente. Faça barulho aí para que esse vídeo alcance muitas pessoas que precisam ouvir essas palavras também. Hoje a gente falou sobre muitas coisas. Mas que Jesus abençoe a sua vida. Nós ficamos sempre muito felizes de ver os testemunhos na vida dos jovens. Amém. E é por isso que nós somos o Transmissão 87, não é mesmo? Para transmitir aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, nos acompanhe, nós ficamos por aqui. Tchau, tchau.